estamos recebendo aqui no Grupo Mata Verde a presença do professor Luiz Melo, né? O Luiz Melo é uma pessoa muito conhecida aqui em Santos. O professor Luiz Melo tem um espaço que é a cultura eclética, né? Faz um trabalho já reconhecido há muitos anos aqui em Santos. E autor de vários livros também. É um trabalho muito interessante. Tem até um site na internet que é culturaeclética.com.br, né? E hoje o nosso convidado veio aqui fazer uma palestra, e o tema da palestra é Parapsicologia e Cura Integrativa. Cura Integrativa. Tá certo? Estou muito contente com a tua presença. Obrigado. Senhor, tá? Fique à vontade. Obrigado. Tá? Hoje o nosso tema é Parapsicologia e Cura Integrativa. Na verdade, quando se fala de espiritualidade, né, a gente vai envolvendo todos os conhecimentos possíveis. A mediunidade, principalmente, que é um fenômeno que envolve pessoas não com crença, mas com uma forma, um recurso que a pessoa tem e acaba levando essa mediunidade para os lados, né, espirituais, acaba nos dando um amplo espectro de vários conhecimentos que vão se somando. E a parapsicologia não é diferente. A parapsicologia ela está dividida em três partes. A parapsicologia que estuda somente os fenômenos físicos, que são aqueles fenômenos provocados pelas pessoas, né? Causado pelas pessoas. Poder da mente, influência sobre uma bússola, influência sobre um material elétrico, sobre um dispositivo eletrônico. Os fenômenos físicos ainda envolvem a natureza, como por exemplo o aporte, que são objetos se deslocando de um lado para o outro, não por ação de pessoas, nem por ação de entidades espirituais, mas pelo próprio fenômeno do local, que é o magnetismo. Então, já houve muitos casos de fenômenos como pedra se deslocando, quadro caindo, panela batendo, e as pessoas normalmente atribuem isso a entidades, e nem sempre é. Às vezes é o próprio campo magnético que é formado pelo local ou pela mente da pessoa, que é um sensitivo. Então a gente precisa ir tendo assim uma separação do que é um fenômeno físico, do que é um fenômeno mental, do que é um fenômeno energético, espiritual, né? Do que é mediunidade, do que é paranormalidade e sensitividade. Bem, dentro da parapsicologia, esse lado físico, hoje a maioria dos parapsicólogos abordam. O próprio Padre Quevedo, que vocês já devem ter ouvido falar, ele fica muito preso no fenômeno mental e no fenômeno da natureza, onde o próprio pessoa pode criar, por exemplo, né, que mostra-se muito quando você tem sons, pessoas batendo palma, pessoas chamando o teu nome, né? Às vezes você escuta e não tem ninguém chamando. Pode ser uma entidade, mas também pode ser uma linguagem do inconsciente, como pode ser uma pessoa pensando em você, emitindo pensamento até você, e você acaba recebendo um som que não foi emitido por um extrafísico, e sim por uma pessoa física que pensou em você. Mas também tem, de repente, a cadeira sozinha começa a trepidar, porque o campo magnético da casa ele pode concentrar vibrações em determinados locais e provocar isso. E pode ter, como nós conhecemos, o poltergeister, né? Um espírito que participa de um processo, de um fenômeno, tanto que o poltergeister significa espírito brincalhão, uma entidade que não é necessariamente um zombeteiro, né? Para quem conhece a mediunidade, a espiritualidade, a gente classifica em obsessores, zombeteiros, né? Outros tipos de entidades sem luz, que não é o caso que a gente se refere a Exu, porque Exu, Pombagira, nem sempre se classifica num fenômeno de poltergeister, porque são entidades já com consciência de atitude. Esses poltergeisters normalmente não têm muita consciência e eles se manifestam no ambiente de forma involuntária. E é onde provoca os fenômenos. Quando a mediunidade entra em pauta, ou seja, começa entidades espirituais a provocar estes fenômenos, então nós vamos para a parte da parapsicologia, chamada de parapsicologia mística ou parapsicologia espiritualista. A parapsicologia espiritualista desenvolveram muitos conhecimentos, como por exemplo, existe um aparelho chamado Spiricom, que você pode até colocar aqui um dia, né? Esse Spiricom é um aparelhinho que parece um detector de ondas mentais, aquele aparelho que você capta, né? Como é que chama esse aparelhinho que vocês lembram? Que capta as ondas mentais quando você está dormindo?
Eletrocefalograma é um aparelhinho semelhante àquilo, ligado num canal de televisão neutro, tipo canal 3, né? Ou num AV, e o aparelhinho começa a se fazer uma reunião, uma invocação, e o aparelhinho começa a acusar variação de energia, e muitas vezes aparecem fisionomias na televisão. Na faculdade de Curitiba, isso está por demais treinado, e acontece e aparece personagens interessantes se manifestando através da televisão por causa desse aparelhinho chamado Spiricom. Hoje, a vida do lado de lá, a vida chamada extrafísica, né, pela parapsicologia, ela tem diversas formas de ser confirmada. Lógico que hoje quem tem mais convicção ou mais contato com entidades espirituais são os médiuns ou os videntes. Mas existe como você ter muito acesso a essas informações, mesmo não sendo um sensitivo, um médium ou um paranormal. Qual a diferença de um paranormal, de um sensitivo e de um médium? Paranormal, aquele que tem uma faculdade mental capaz de provocar o fenômeno. O paranormal, ele provoca o fenômeno. Ele mexe numa bússola, ele consegue mexer na agulha de uma bússola, ele consegue muitas vezes queimar uma lâmpada com a projeção do pensamento, ele consegue fazer objetos se deslocar com a mente. Vocês viram o caso do Uri Geller. Isto é um paranormal. Sensitivo é aquele que consegue detectar frequências, sejam elas de pessoas ou sejam elas de locais. A maioria de nós todos somos sensitivos. Todo paranormal também é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é um paranormal, porque o paranormal ele consegue repetir o fenômeno e provocar o fenômeno. O sensitivo só percebe, né? Se você chega num lugar que tem uma energia densa, uma energia variável, você sabe se o ambiente está bom ou não. Quando você se aproxima de uma pessoa que ela está meio carregadinha, ou ela está com uma urucubaca, você também percebe que o clima não está bom. Você é capaz de perceber, e quando você percebe essas energias, ou sente o efeito dessas energias no corpo, arrepios, tremores, né, das pálpebras, parece que tem teia de aranha na cabeça, arrepio no braço, tremores na perna, às vezes um frio na barriga. Cada um tem uma forma de identificar uma presença energética. E o nosso cérebro, ele tem um dispositivo que nos permite perceber quando a energia é extrafísica. Porque a energia extrafísica tem densidade, tem movimento e causa um determinado comportamento. É o caso da pessoa quando tem alguém criticando a vida dela, ou uma inveja, né? Quem nunca sentiu uma dorzinha nas costas, nos ombros, nos braços, nas pernas, por causa de críticas ou de fofocas ou de inveja? Ou do famoso olho gordo, né? Tem o famoso olhar da seca pimenteira, pessoas que às vezes têm um pouquinho mais de raiva, olha com aquela raiva danada, pronto. Desarranjou o teu dia e às vezes até a semana, às vezes até o mês todo, né? Depende da quantidade de urucubaca que vem para cima. Este é o sensitivo. O sensitivo chega num ambiente como esse aqui, ele começa a ter vibrações, ainda mais que tem vários símbolos, né? Vários elementos referenciais que emitem energia. Não tem como você não ficar arrepiando, né? Ficar tendo sensações, porque o próprio ambiente cria isso. E depois, como a maioria de nós aqui, a maioria não, todos nós, somos pessoas abertas à espiritualidade, querendo ter um pouco mais de discernimento, conhecimento do espiritual, todos nós somos médiuns, todos nós de alguma forma provocamos essas ondas frequenciais. Por quê? Porque já estamos de alguma forma com um certo desenvolvimento espiritual ativado. E quando a gente tem desenvolvimento espiritual ativado, nós não ficamos só nós. Nós sabemos que as entidades também se aproximam de tudo aquilo que a gente aprende. Ou seja, quando uma entidade espiritual, um caboclo, um preto velho, um próprio Exu, né? Ou um romeiro, ou um oriental, ele aprende alguma coisa, ele normalmente transmite para o seu médium. O médium vai crescendo à medida que a entidade dele vai crescendo. Mas quando nós também ouvimos coisas diferentes, discernimos, aprendemos, entendemos, damos mais abertura, eles também ganham. O bom da mediunidade é que ela é uma troca. Quanto mais você, como matéria, compreender, aprender, entender, quanto mais você desenvolver o seu discernimento, as suas faculdades paranormais, a tua sensibilidade, mais você favorece o crescimento da sua entidade. Porque às vezes a entidade tem dificuldade de emitir certas informações, porque o cérebro não permite a decodificação.
Então você vai diferenciando o médium do outro de acordo com a capacidade daquele que tem uma melhor capacidade de filtrar ou de discernir aquilo que lhe é emitido pela cabeça, que nós chamamos de canalização, ou indução telepática, ou indução de informação espiritual. Então, à medida que nós materialmente vamos ampliando, nossas entidades também podem subir mais um degrauzinho. Por isso é importante a gente entender que o conhecimento da matéria, o desenvolvimento da matéria, a abertura espiritual que nós podemos dar a nós mesmos, só vai favorecer a nossa mediunidade. Mediunidade é um outro departamento, né? Sensitivo, paranormal. Paranormal provoca o fenômeno. Sensitivo tem a percepção extrasensorial de frequências. E o médium se relaciona com agentes extrafísicos ou com entidades espirituais. A mediunidade tem um amplo espectro. Então, você pode ser um médium de uma qualidade X. O outro pode ser um médium de uma qualidade Y. O outro médium de uma qualidade V, né? Médiums que são mais tendentes a curas, médiums que são mais tendentes a transporte, né? Transporte é aquela faculdade que o médium tem, de onde ele chega, ele vai que nem esponja captando as negatividades de pessoas e do ambiente. O transporte é um mecanismo que não são todos os médiums que têm. Os médiums que têm faculdade de transporte normalmente são médiums de doação, médiums normalmente de cura. Os médiums normalmente de defesa, médiums de encaminhamento, o transporte deles é meio devagarzinho. Agora já o médium, né, que é o médium de cura, que é o médium de doação, que é o médium de encaminhamento, no sentido de oração, meditação, este médium tem transporte forte. E o transporte é um mecanismo que o cérebro desenvolve. Quando você chega perto de uma pessoa que ela tem uma determinada carga, ela puxa. Quando a gente, voltando um pouquinho para a parapsicologia, leva isso para a parapsicologia, eu acho que a parapsicologia bloqueia a parapsicologia materialista. A parapsicologia energética é aquela parapsicologia que estuda apenas o campo energético das pessoas, a aura, a vibração, a capacidade de radiação, de mente. Nós temos um exemplo na materialista, o Padre Quevedo. Na parapsicologia energética, acho que alguém daqui já ouviu falar no Frei Albino Arese, que faleceu. Ele era bem específico do lado energético. E quando eu comecei e fiz pós-graduação em parapsicologia, fiz vários cursos em parapsicologia, eu optei pelo lado da parapsicologia espiritualista, né? A gente não encontra tanta facilidade de ficar colocando esse termo, porque ainda o ceticismo em relação ao que existe além da carne ainda é muito grande. Não é todas as pessoas que ainda conseguem entender que a vida não começou e terminou com o nascimento e com a morte. Existe alguma coisa que nos trouxe a vida, existe alguma coisa que vai continuar conosco após a morte. Existe um filme chamado Vida Após a Morte. Alguém já assistiu um documentário parapsicológico? Vida Após a Morte? Procurem esse DVD, se tiverem dificuldade de encontrar, lá na Fraternidade nós temos. Neste vídeo, eles pegam algumas pessoas, cerca de 100 amostragem, e pedem para essas pessoas que estavam em fase terminal se eles aceitariam morrer em cima de uma cama eletrônica. E aquelas pessoas que tinham, em termos de medicina, uma probabilidade de 3 meses de vida, ficavam em cima da cama até entrar em óbito. Essas pessoas foram medidas. Tudo que acontecia era medido, né? O ar que se exala, a comida que se come, o que se excreta. Bem, no momento da morte, todas as pessoas que morreram sobre essas camas, e isto foi uma experiência feita nos Estados Unidos, no DVD mostra essa experiência sendo feita, todas as pessoas que morreram sobre essa maca tiveram uma perda de 60 gramas de peso, entre 40 e 60 gramas. Mais tarde, eles colocaram máquina Kirlian. Vocês já ouviram falar de máquina Kirlian? Mas máquina não que filma somente o dedinho, porque tem umas máquinas que filmam só a mão. Agora desenvolveram uma máquina que filma o corpo todo. E nos Estados Unidos e na Rússia, essa máquina filma a distância. E todas as pessoas, na hora que morrem, você vê uma fumaça levantando do corpo dela. Esta fumaça é chamada de ectoplasma. Então, o nosso ectoplasma, na verdade, é o que faz o nosso perispírito. O ectoplasma é uma energia fluídica
gasosa, que ela é o que abriga, na verdade, o nosso espírito. Enquanto nós morremos, nós liberamos esta fumaça e depois de dentro desta fumaça é que sai o espírito. Então é um corpo energético. E lá eles conseguem filmar isso. Eles fazem uma experiência com uma pessoa, eles colocam um livro numa sala e a pessoa dormindo noutra sala. Depois que a pessoa adormece, ela tem que sair do corpo, ir lá na sala, ler o livro e quando acordar diz o que leu. Só que eles tomam cuidado para que quem vai abrir na página não olhe, porque senão o camarada capta por telepatia. Então a pessoa vai, abre o livro aleatoriamente, o outro sai do corpo, atravessa. E eles chegaram a fazer experimentos de colocar máquinas filmando o camarada saindo do corpo e é filmado em vários momentos aquela fumaça branca. O nosso espírito, ele é fluídico, ele é gasoso. Para quem já teve a visão de um espírito, ele é sempre parecido com uma nuvem, como a do céu. É um corpo enfumaçado, mais escuro, tendente a preto, quando a pessoa que desencarnou é totalmente cética, desligada e não tem nenhuma tendência à vida após a morte. Acinzentada quando a pessoa morre, mas ela tem uma aceitação da morte. E esbranquiçada quando a pessoa tem uma certa consciência da morte. Tal como no nosso perispírito. Quando você sai do seu corpo, no corpo astral, ele é um corpo acinzentado. Quando você sai com o corpo, veículo mental, ele é esbranquiçado. Então nós temos dentro de nós esse ectoplasma dividido em vários tipos de camada, até que finalmente o espírito está dentro. Então está provado que ninguém morre. Na própria parapsicologia, ela só não coloca assim, locais que você vai. Ela diz que quando você morre, você tem uma continuidade e vai a lugar algum, porque eles não têm como estudar as dimensões. Mas existem muitas fotos Killian, existem muitos experimentos, e neste filme Vida Após a Morte, que seria legal até um dia, se não der, pegava uma cópia para passar, para as pessoas verem, vocês vão ver todo o desdobramento, toda a saída do corpo e as pessoas que morreram sobre a cama, tendo esse perda de peso, porque essa perda de peso, porque chama impacto morto, né? Todo momento em que nós temos o impacto morto, que é a última respiração, ocorre uma implosão, como é para nascer. A gente nasce através de uma implosão, ou seja, fecunda através de uma implosão, e a gente morre através de uma implosão. Ninguém explode para morrer, senão o corpo espalhava. A gente implode e aí o anjo da morte faz o trabalho, rompe o cordão umbilical e daí para frente existe toda uma sequência. Nós aqui sabemos que existem várias casas espirituais onde essas pessoas que falecem são levadas de acordo com o seu nível vibracional, de acordo com o seu nível de despreendimento, e lá eles passam por um processo de doutrina e novamente a vida continua. Bem, tudo isso dentro da parapsicologia espiritualista é possível você ter certas informações. Nós fomos entendendo então o seguinte com o passar do tempo. Não entendendo, é uma realidade. Primeiro, né? Quando nós somos produzidos segundo um óvulo e um espermatozoide, que são duas porções carnais, que juntas provocam um processo de multiplicação celular, o tal da meiose, mitose, que não vem o caso aqui, e aí você vai formando o embrião e na sequência formando o feto e depois formando nós. Então nós nada mais somos do que um espermatozoide ambulante. Era só espermatozoide e progrediu. Bem, aí a gente nasce. Só que nós nascemos numa terra em que nós não temos discernimento sobre ela. Quem vai nos dar esse discernimento? O pai e a mãe. Então você começa a trazer uma genealogia de antepassados físicos, existe uma genealogia de antepassados espirituais, e o que é engraçado que a gente observa, principalmente para quem tem filho pequeno, para quem convive com criança pequena, você vê que ela tem inúmeros vislumbres de ideias, de pensamentos que você não educou, você não ensinou, e você não tinha como ensinar aquilo porque no meio que você estava aquilo não era pertinente. E a criança dá certos insights, você fala, pô, mas de onde ela tirou isso? Ou seja, quando o óvulo espermatozoide se une para formar o feto, naquele exato momento ocorre também a fecundação, que é trazida pelo mesmo anjo da morte, que alguns chamam de anjo da vida, que liga o cordão umbilical no momento da fecundação. Até surgiu muitas perguntas. E os que estão tentando fazer aí
esses camaradas para o laboratório, né? Como é que vai se fundir um espírito a ele? Até hoje eles fazem experimento de duplicidade de vida, mas com o óvulo espermatozoide da mulher. O meio é propício. Isso pode gerar espiritualmente uma continuidade. Mas e se fizessem um dublê a partir de nada, que não tem como ser a partir de nada, a não ser do óvulo e do espermatozoide? Como é que o espírito se ligaria? O homem, ele é dotado de inteligência e Deus permitiria que o homem criasse até a própria vida. Porque o que na verdade a criação maior quer é que todos nós que saímos de algum lugar voltemos a este lugar com um diplominha na mão, né? Com entendimento, conhecimento, iluminação. Por que viemos ao mundo? Que missão é a nossa? Uma vez cumprida a missão, para onde vamos, como vamos e o que o espiritual quer de nós? Hoje nós temos exemplos de pessoas comuns e temos exemplos de pessoas destacadas, tipo Jesus de Nazaré. Veio aqui, fez uma missão, deixou uma lei, a lei do amor, criou praticamente 2 bilhões de mentes que pensam como ele hoje, 1 bilhão e pouco pensa como Buda, um outro bilhão pensa como Krishna, mas vamos ficar em Jesus que tem quase 2 bilhões que pensa como ele. Como é que ele conseguiu reunir tantas pessoas pensando igual a ele num só momento, criando uma corrente de força com uma tendência de caminho de iluminação? Né? Isso tudo aí está ligado de alguma forma ao desenvolvimento da alma e ao interesse que a lei tem em nós. A lei não quer que a gente sucumba sem tirar um diploma. E o que é um diploma? Discernimento. Para outra pessoa pode ser a cura, para outra pessoa pode ser uma missão dentro da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, do Hermetismo, do racionalismo cristão, não importa qual é o caminho, a nossa missão vai eclodir. E a espiritualidade está de alguma forma de ordem nessa missão. Nós temos na verdade 5 tipos de missões que nós temos que ir gradativamente cumprindo. A missão pessoal, aquela que você vai superar seus próprios problemas. Medo, insegurança, ansiedade, angústia, tristeza, vazio, falta algo, né? Agressividade, ciúmes, posse. Bom, tem aí mais ou menos uns 1000 itens que a gente teria que trabalhar na missão pessoal. De repente, se você nascer e ao morrer você se libertar de um fator limitante teu, por exemplo, nervoso, né? A pessoa que tem nervoso compulsivo, se ele se libertar, cumpriu a missão pessoal. Na continuidade da missão pessoal, que é você superar os seus próprios limites, você se lapidar perante a vida, trazendo mais virtudes do que defeitos, você conseguindo transcender suas próprias limitações, você então entra na missão impessoal. O que é a missão impessoal? É quando você já está trabalhando a sua reforma interior, mas você começa a transmitir o que para você é verdade, porque se você também transmite em verdade, você vai colher em verdade. Mas quando você começa a transmitir a verdade, o que é a verdade? A sua vivência. Se você, um belo dia, por qualquer motivo, você viu um vulto, você viu um vulto. E você vai falar para as pessoas que você viu um vulto. Mas se um belo dia, por qualquer motivo, você viu uma entidade espiritual, praticamente de forma carnal, quase materializada, você vai jurar que você viu uma entidade de forma carnal, quase materializada, que falou com você e depois desapareceu. Isto são verdades. Verdades é aquilo que você tem como convicção própria, que serve para você e serve para os outros, né? Ah, mas a sua verdade pode ser sua, mas pode não ser a minha. Sim, mas se você viu um vulto e o cara não viu, para ele é mentira. Mas um dia ele vai ver um vulto, porque se ele não viu, não quer dizer que é mentira. Quer dizer que a verdade dele ainda não foi alcançada, só isso. Aí você vai para a missão de desenvoltura. É quando você começa a trabalhar no seu nível de desenvolvimento maior, as entidades vão se aproximando, porque é que nem eu falei, quanto mais você desenvolver o seu discernimento, o seu entendimento, quanto mais você compreender que você como matéria também tem a obrigação de desenvolver a espiritualidade. O desenvolvimento espiritual não é estribuchamento. Incorporação é uma ferramenta do desenvolvimento. Desenvolvimento é a concepção e a pré-concepção do mundo de Deus. Existem pessoas mais desenvolvidas do que pessoas que incorporam. E existem pessoas que incorporam mais desenvolvidas do que pessoas
que não incorporam. Então as pessoas muitas vezes entendem que desenvolver espiritualmente é incorporar. Não, a incorporação é uma ferramenta. Tem muita gente, infelizmente, que incorpora que não tem desenvolvimento. Enquanto ele está tomado daquela energia, até fala alguma coisa, faz algum movimento. Saiu a energia, ele não tem domínio próprio, vontade própria, discernimento, entendimento. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria das espiritualidades não leva a cultura. Hoje você tem médiuns, são médiuns até muito bons, mas eles não acompanharam o tempo. Então eles não têm o conhecimento. Aí incorpora. O próprio guia dele pode ter um entendimento até maior, porque qualquer guia de você está no mínimo 3 degraus acima de você. Quando você despertar o nível de consciência 3, a sua entidade está 9. Se você desenvolver o 9º grau de consciência, sua entidade está 27. Porque senão ele não consegue ser seu protetor. Como é que você vai ter um protetor que sabe menos do que você? Então o crescimento é mútuo. Entidades e seres humanos crescendo. E para a entidade ser humano estar crescendo, é necessário que você busque por você mesmo os porquês. Não ter medo do porquê. Não ter medo de perguntar. Não ter medo de conhecer. E lembre-se sempre, quanto mais conhece, mais seu guia pode lhe jogar informação. E se seu guia estiver meio atrasadinho no tempo e no espaço, quando tua cabeça começa a abrir, ele também tem que sair correndo e fazer as corridas dele e aprender. Tanto que tinha, quando eu comecei na mediunidade, eu comecei pela Umbanda, é lógico que até hoje estou na Umbanda, não sou diferente da Umbanda. A pessoa que me orientava dizia que eu tinha mente atrapalhada. Porque cada semana eu vinha com uma história diferente. Lógico, eu frequentei, cheguei a ter, até hoje eu tenho 27 iniciações diferentes. Sou batizado 27 vezes. Se eu morrer, tem 27 caras do lado me esperando para ajudar. Eu vou ter qual eu quiser. E estou querendo mais um batismo. É só saber que o lugar novo lá vou eu. Na verdade, o batismo, para nós que somos médiuns, para nós que frequentamos, ou buscamos a Deus, o batismo é uma forma de te apresentar ao sistema. Quando você é batizado, você é apresentado àquele sistema. Quando você frequenta um determinado lugar, por exemplo, principalmente no espiritismo, no espiritualismo, na Umbanda, no Candomblé, quando você frequenta um templo, mesmo que você às vezes não faça o processo de iniciação, você é consagrado e batizado após a 3ª atividade de frequência. Passou de 3 vezes num determinado lugar, você já está batizado. Ah, mas eu quero largar tudo isso, e você pode largar. Hoje nós somos espiritualistas, nós somos umbandistas, nós somos esoteristas, nós somos iniciados, mas somos católicos também, a não ser que você não foi batizado. Nós não perdemos o que nos foi dado, nós apenas ampliamos, porque também nós não vamos ficar daqui no ano 5000 na mesmice. O tempo muda, nós temos que mudar, nossa mente tem que conhecer. Bem, como eu falei do processo de incorporação, existe um grande problema. Na espiritualidade, normalmente ocorre uma proporção, isto é variável. Mas para cada 1000 pessoas que não incorpora, tem 1 ou 2 que incorporam. Não é todo mundo que incorpora, né? Até porque a incorporação é uma faculdade que você desenvolve dependendo da sua tendência. Mas uma pessoa que desenvolveu a incorporação não é melhor do que uma pessoa que desenvolveu o discernimento ou a vidência. Tem médium que incorpora que não é vidente. Tem vidente que não é médium, que incorpora. É médium porque é vidente, mas não incorpora, né? Então, para cada 1000 pessoas, normalmente tem 1 ou 2 que incorporam. Ah, mas na minha casa eu tenho 20 pessoas e 14 incorporam. Em relação à casa está bom o número, mas em relação lá fora, continua sendo 1 por 1000. Então, se você tem 14 médiuns, você poderia abrir uma porta para 14.000 pessoas que daria certo. Cada médium pode desenvolver um recurso de chegar até 14.000 pessoas, sem problema nenhum. Até 1000 pessoas, sem problema nenhum. E até 14, depende. O médium ele vai aumentando a capacidade dele à medida que ele vai interagindo com as suas entidades, confiando nas suas entidades, confiando em si mesmo, desenvolvendo o discernimento e entendimento. Isto tudo vai dando amplitude e vai crescendo. Então pode chegar um dia que você tenha 10.000 pessoas, como acontecia lá no Vale da Tia Neiva, lá, né? O Rio Canaã, não sei se vocês já ouviram falar, ele colocava 1000 pessoas e as 1000 pessoas distribuiçavam. Lógico que no meio tinha pessoas que às vezes iam no meio do embalo. E qual o problema do médium, que às vezes ele não tem tanta facilidade, mas ele vai na incorporação no meio do embalo? Problema nenhum. Isso só vai levar uma hora ele pegar o embalo de verdade.
Ele vai aceitando quando ele menos esperar. Agora, né, que ele foi indo para fazer parte da massa, daqui a pouco ele está na massa e não tem jeito. Então a mediunidade para nós, ela é sempre um sacerdócio. É algo que a gente traz, tem um amplo espectro. Dentro desse amplo espectro está a incorporação. Mas telepatia, clarividência, mediunidade de cura, né? São tudo características dos médiuns. Como eu venho neste mundo, né, desde 1969, quando eu comecei a dar minhas primeiras giradas, minhas primeiras incorporadas, e para minha alegria ou para minha não alegria, eu comecei na quimbanda, né? Então, acho que a maioria de vocês conhece a quimbanda, aquela coisa de andar em linha de trem, colocar bonequinho lá para ver o que acontece. Depois isso foi evoluindo, fui para umbanda, candomblé, e aí fui indo para tudo que era lugar. E ainda bem que eu não fiquei preso naquilo, senão até hoje eu ia vir aqui trazer um pedaço de trilho de trem, um caixãozinho para ensinar como é que fazia o trilho e o caixãozinho. Existe, ainda continua existindo. Só que o tempo avançou e a maioria dos médiuns se tornaram médiuns mentais. O que são os médiuns mentais? São médiuns que hoje eles têm uma incorporação, hoje eles têm uma passividade muito boa, mas eles mantêm consciência no momento da incorporação. O que melhorou com isso? Melhorou tudo. Porque quando o médium extremamente inconsciente vai, por exemplo, psicografar, deve ter uns 20 espíritos lá de lá tentando pegar o braço do cara, porque é duro, né? Quando o médium é consciente, tipo Chico Xavier, ele deixa o braço à vontade e um só espírito conduz o bracinho dele com uma facilidade danada. Agora, quando o cara bodeava, que travava, que ficava até espumando, aí para levar aquele braço para escrever um A, era uma briga. Então a mediunidade, ela avançou muito. E nós percebemos que as pessoas têm mediunidades, todas as pessoas são médiuns de uma forma ou de outra, mas nem todas as pessoas exercem a mediunidade. Só exerce a mediunidade aquelas pessoas que têm dentro dela um chamamento, uma sensação de que existe algo mais. E foi nisso daí que nós então criamos esse recurso chamado cura integrativa. O que é a cura integrativa? É um dispositivo onde nós associamos a bioenergia, a energia do nosso corpo, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, a comida que nós comemos, tudo isso gera uma energia chamada metabólica. E essa energia metabólica é gastada na palavra, é gastada no pensamento, às vezes numa caridade, numa cura, e o que sobra vai virando pneuzinho. Normal, né? Porque a gente não está gastando energia como está absorvendo. Mas é bom, porque guardando o pneuzinho diz que às vezes, em certos momentos, é importante. Então não briga com o teu pneuzinho não. Deixa ele um pouco quietinho. A mediunidade de incorporação e a mediunidade de acoplamento. Dentro da cura integrativa, nós percebemos que, além dessa bioenergia, poderia uma pessoa se associar à sua entidade sem precisar estribuchar. Então, nós descobrimos vários tipos de incorporação. Primeiro, a incorporação onde o médium e a pessoa é envolvida por um campo vibracional. O espírito não entra dentro, mas a pessoa responde a todos os estímulos da incorporação. Né? Então o espírito fica aqui, ele não entra dentro, mas vai trabalhar, te dá um arrepiozinho, te dá um manifesto, só não te estribucha. Nesse caso aqui não tem movimentação mediúnica, é só sensação da presença. E o espírito, vamos supor que ele fosse uma entidade, e eu, o agente da entidade, eu estaria recebendo influências dele, envolvido no campo magnético dele, poderia fazer uma desobsessão, tirar o legum, fazer uma cura, sem precisar ele vir para dentro de mim. Há outros tipos em que ele não cria o campo vibracional, ele apenas cria uma irradiação. Este é por acoplamento, este é por irradiação. Ele não sairia dali, não criaria um campo, porque o campo dá a sensação do balanço. Quando se cria o campo, começa a dar o trejeito. E já começa a perninha a balançar, o braço a balançar, e quando você vê, não custa nada para puff, né? Começar a sair pulando. Porque ele vai criando um campo e vai criando uma dança que é um processo ali meio tipo balada, e quando você vê, você está vendo, e aí só Deus sabe o que acontece depois, né? Aqui não. Aqui você só fica arrepiado, fica com a sensação de uma teia de areia envolvendo o teu corpo,
mas ele não cria campo vibracional, ele só irradia. Esta mediunidade para cura é fantástica. Essa daqui para cura, às vezes, dá um pouquinho de passagem para um encostozinho pular na pessoa. Esse aqui o encosto não pula porque ele está à distância. Embora médium de transporte, quando ele vai fazer um passe ou uma cura em alguém, pula nele mesmo, não tem jeito. Mas existe também o contato onde não é emitido campo vibracional, é só uma telepatia. Esta daqui é a menos movimento possível. Essa não provoca movimento nenhum, a não ser uma sensação de alguém pensei, não sei quem sou. Né? Alguém pensei, não sei quem sou, porque ele só emite uma onda de pensamento sem campo vibracional. Irradiação, acoplamento, telepatia. E tem a hora que ele resolve ficar um pouquinho mais dentro, ele monta na cacunda, aí fica um montado no outro, depende do tamanho do guia, né? Se ele for baixinho, você está em cima dele. Se ele for altão, ele está em cima de você. Nesse processo de sobreposição, a inconsciência fica mais aproximada. A semi-inconsciência. Porque inconsciente, para a divindade não há mais interesse. Né? Quem não conheceu Zé Arigó, não ouviu falar de Zé Arigó, ele operava consciente. Quem já ouviu falar em João de Abadiana, que faz essas cirurgias aí, fantástica, é um médico consciente. Né? Chico Xavier, completamente consciente. Né? No domínio da sua faculdade mental, não no domínio do seu campo energético. Eles dominam o campo energético, mas não tira teu racional, aonde você fica meio transpassado, mas ainda presente. Né? Bem, com este processo nós podemos desenvolver a cura integrativa, porque a pessoa ela pode fazer uma iniciação, ser conectada com a energia crística, ser apresentado, batizado aos seus seres protetores, e com isto cria-se um campo vibracional. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um procedimento de cura nela, primeiro eu preciso do meu corpo oferece bioenergia. Como é que eu vou chegar até ela sem pensar? Então eu também estou emitindo ondas mentais. E quando eu coloco a minha mão nela e começo a mentalizar cores, eu tenho então a psicocromoterapia. Eu estou respirando, eu estou puxando prana do ambiente. Todos nós estamos respirando prana. Prana são os fragmentos energéticos contidos no ar. Quando vocês levantarem de manhã, às vezes durante o dia assim também dá, e um pouco à noite, olhe para o espaço, não na direção do sol, ao contrário do sol, e você vai ver um monte de fagulhinhos douradinhos. Isto é o prana, e nós respiramos isto. Então eu posso concentrar esse prana e passar prana para a pessoa. Mas, por exemplo, quando eu aplico minha bioenergia, comi, bebi, estou satisfeitozinho, vou aplicar energia nela, às vezes depois de 15, 20 minutos, ela até fica legal, mas eu fico meio murchinho, porque eu passei a minha energia metabólica. Então nós desenvolvemos um recurso. Eu não vou passar a minha energia direto para ela. Primeiro eu penso no sol, ou eu penso na lua, ou eu penso nas matas, ou eu penso no mar, ou eu penso nos rios, crio uma sincronia com a mata, com o rio, ou com um símbolo, com uma imagem, e aí eu jogo energia nela. Assim não há muita perda da minha energia. E minha mente está trazendo energia daquele elemento, que a gente chama de elemento radioativo.